Olá, eu sou a professora Desirê. Esta é a videoaula da disciplina de Fundamentos da Semiótica. É muito importante que antes de vocês assistirem esse vídeo, vocês já tenham desenvolvido a leitura obrigatória, tanto da unidade 1, que trata dos conceitos de base sobre signo, linguagem e principalmente a preocupação da semiótica persiana, e também a leitura obrigatória da unidade 2, que vai discutir mais detalhadamente sobre os conceitos que compreendem o entendimento do modo como apreendemos os fenômenos pela nossa percepção, pela nossa mente. A partir desse entendimento geral, poderemos entender com maior clareza os exemplos que serão apresentados por esta videoaula. É importante entender que essa videoaula não vem substituir a leitura, mas sim complementar a partir de exemplos mais concretos. Então, primeiro, a gente sabe que a semiótica ela tem como preocupação estudar os signos, investigar o modo como eles agem, como acontece o processo de significação e de interpretação. Nesse momento, é importante entender que todo o seu embasamento, todo o seu fundamento foi alicerçado pela fenomenologia. A fenomenologia é uma quase ciência que tem como preocupação investigar exatamente como apreendemos os fenômenos que se apresentam à nossa percepção e à nossa mente. Isto é, sabendo que fenômeno é uma palavra que vem do grego phaneron e que significa tudo aquilo e qualquer coisa que se apresenta à nossa mente, como que recebemos esses estímulos externos e como que a nossa mente processa essas informações? Peirce, muito preocupado com esse fundamento proposto pela fenomenologia, ele se propôs a entender os signos a partir do estudo da experiência. Isto é, ele realizou o mais atento, quase microscópio, exame de como que os fenômenos se apresentam à experiência. E esse exame, ele tinha como função revelar os diferentes tipos de elementos que eram detectáveis através dos fenômenos. Os estudos que empreenderam Peirce levaram à conclusão que todo fenômeno, qualquer fenômeno, ele poderia ser classificado em 3 categorias, que ele denominou como primeiridade, secundidade e terceiridade. É importante entender que essas categorias, elas se referem às 3 fases operativas do processo de nossa percepção de todo e qualquer signo. Vamos observar essas 3 categorias do Peirce, a primeiridade, a secundidade e a terceiridade no nosso cotidiano. Como será que nós percebemos nossos signos? Lembrando que a primeiridade, então, é a relação do sentir. A percepção primária é o primeiro momento que você tem com o seu signo. O signo, ele é então percebido pelos seus elementos puros, pela sua emoção, pela sua sensação e sentimento. Já a secundidade é um momento segundo, quando você, a partir da sensação que você está sentindo, tem um julgamento, uma relação, uma associação. O que será que esse sentimento me lembra? É uma percepção secundária. Então é quando o signo ele é decomposto em mensagem. Já a terceiridade é o momento final, onde depois dessas relações e associações é feita uma percepção final, onde se tem então o aprendizado e a interpretação. Nosso primeiro exemplo é um exemplo bem simples para nós observarmos também como que essas 3 relações elas podem acontecer de modo muito rápido. Vamos pensar você agora nesse exato momento, no local onde você está, assistindo esse vídeo e de repente você é pega desprevenida por um estrondo, um som muito forte. Então, imediatamente, sem você ter consciência ou não, você reage a esse som. E como que você reagiria? Você levaria um susto. Então, esse primeiro sentimento do susto é a primeiridade. Quando você percebe esse sentimento de susto, você olha na direção do que está acontecendo e você reage, você levanta do lugar onde você está, corre em direção para ver ou corre em direção para fugir. Esse momento é o momento da secundidade.
Mas quando você percebe que esse estrondo é um barulho de fogos de artifício, você tem então a revelação. Ah, são fogos de artifício. E tem a tranquilidade. Ou você olha para o lado e alguém derrubou uma caixa muito grande e você fala, ah, é uma caixa muito grande, não é? É isso que aconteceu. Essa interpretação final que você tem é a terceira idade. Então é um exemplo bem simples e para que a gente veja que essa primeira idade, segunda idade e terceira idade, elas podem ser muito rápidas, às vezes a gente nem percebe. Outro exemplo que nós podemos ver essas três categorias é quando nós estamos desenvolvendo alguma leitura e de repente, no meio dessa leitura, a gente se perde em pensamentos, onde a gente divaga. Mas a gente não percebe esse momento que a gente divaga. A gente só percebe que estávamos divagando, sonhando, quando a gente é interrompido. Então, o momento que você é interrompido, onde a pessoa parei, quando você está conversando, de repente você vai lá longe, viaja, a pessoa fala, ei, aí você olha para ela, esse momento que você é surpreendido é a secundidade. E esse terceiro momento é quando a gente reconhece e fala, nossa, desculpa, eu estava divagando, eu estava pensamento longe. Esse é outro exemplo, então, dos três momentos. A primeira idade é um momento que você nem percebe, você nem tem consciência onde você está sonhando, imaginando, no mundo da lua, como dizem. E já a secundidade é quando você é surpreendido, onde você então tem esse conflito. E a terceira idade é quando você reconhece o que aconteceu. Muitos profissionais que trabalham na área de comunicação, os que possuem formação na área de artes, de moda, de publicidade, de design, arquitetura, todos esses profissionais, eles possuem domínio sobre a linguagem visual. E desta forma, eles constroem mensagens visuais que trabalham intencionalmente o modo como essas três categorias agem na percepção dos seus receptores. Vamos ver alguns exemplos na publicidade? Se vocês estiverem num local que possa apagar a luz, para que fique apenas o visor aceso, seria mais interessante, mas se não tiver, não tem problema. Se vocês estiverem no local que vocês possam também aumentar o volume, seria bom também. Eu quero que, independente se já viram ou não essa campanha, que vocês olhem com olhos novos, como se fosse pela primeira vez que você estivesse assistindo esse anúncio e observe seus elementos. No primeiro momento, tente observar apenas com um olhar contemplativo, sem querer adivinhar o que é a categoria, onde começa ou termina alguma outra categoria, isso aqui é primeira idade ou secundidade. Não. Primeiro momento, só observando e sentindo as sensações e os sentimentos que a campanha vai despertar. Somente essas sensações. Observe atentamente quais sensações que são causadas, mas sem querer identificá-las. Apenas sentir o que o anúncio propõe. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. Где наслаждение? Там я. Agora vocês vão assistir o filme pela segunda vez. Mas agora vocês vão procurar identificar quais são os elementos que são apresentados que te despertam atenção, que te despertam uma sensação e sentimento. Porque na primeira vez que você assistiu o filme, você sentiu determinada sensação ou sentimento.